Olá, agora entrei no Wi-Fi. Será que agora vai? Me dê um feedback aí. Sueli entrou. Rita. Vamos tentar todos. Agora, tá boa a conexão? Então, como estava falando, eu acho que agora. Olá, Bruno, tudo bem? Finalmente? Até que enfim, hein? Conexão. Tá todo mundo fazendo live em São Paulo. É uma É loucura. verdade. Nós já passamos de 30 lives esse ano. Acho que chega, né? Será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas querem que a gente continue fazendo? Vamos fazer uma enquete daqui a pouco. Não, estão Tudo, sim. A internet que está sobrecarregada, né? todo mundo fazendo muita live. Então, em comemoração à Semana do Dia dos Pais, que é domingo, a gente adora comemorar. Eu não tenho mais o pai, mas o doutor Bruno tem. Eu acho que a gente tem que, sim, comemorar tudo isso, né? E por isso nós escolhemos esse tema de tratamentos masculinos. Doutor, boa noite. Conta pra gente de onde você é, desde quando você está em São Paulo. Conta pra gente isso. Boa noite a todos. Eu, como vocês já observaram várias vezes em lives, em vídeos, eu sou nordestino, sou do Piauí. Estou aqui a São Paulo já tem uns 5 anos. E, como todo mundo fala, depois que você bebe água de São Paulo, você não volta mais, né? Minha mãe está assistindo aí. Minha mãe sempre quis que eu voltasse, né? Mas acabei que me adaptei, virei um paulistano aí agora. Não volta não, não volta não. Como chama sua mãe mesmo? Duzi, ela Dona tá aí Dulce, assistindo. ele veio para ficar. Ele vai lhe visitar de vez em quando, passa o fim de semana, mas ele vai ficar aqui, viu? Né? Bruno, É isso aí. me conta um pouco dos tratamentos masculinos. Eu fiz aqui uma enquete e eu perguntei quantos por cento dos homens procuram tratamentos de rejuvenescimento. Eu fiquei bastante espantado porque eu não esperava um número tão alto. Deu 85% de pacientes masculinos. O que você conta um pouco na sua experiência? Você tem visto esse aumento também? Sim, e eu tenho percebido que as pessoas antigamente vinham, né, os homens, É. pelas mulheres, né? Hoje em dia, eles já vêm por conta própria. Eles não esperam mais as mulheres. Hoje mesmo, nós atendemos 3 pacientes masculinos, né? E os 3 pacientes, um deles somente tinha tratado, os outros 2 nunca tinham tratado nada. E Uhum. aí eles falaram muito, os 2 falaram mais ou menos a mesma coisa, que investiram muito tempo pensando na carreira e agora estavam a fim de se cuidar. Então, Sim. os 2 tinham em torno de 40 e poucos anos, né, mais ou menos isso. Mas a Uhum. gente tem observado, eu acho que todos nós, né, inclusive você, que os Uhum. homens estão procurando. Eu acho que tem uma questão social, né, porque a gente está usando muita mídia social. Eu acho que também tem aquela questão do mercado de trabalho ser mais exigente com a nossa aparência. Então, isso é um feedback até que os pacientes têm nos dado. Às vezes, os Uhum. próprios colegas de trabalho, eles estimulam, né, para que faça o procedimento. Às vezes, um fala, nunca tinha feito Botox. Alguns falam que tinham até preconceito, mas adorei o resultado. E aí, o outro colega fala, nossa, mas você tá bem, rapaz? O que que você fez? Ele fala, não, eu fiz um tal de Botox. Aí o outro, eu fiz um preenchimento aqui. Oh, ficou tão natural, nem parece aquilo que a gente vê. E assim a gente vai conseguindo conquistar os pacientes do sexo masculino para fazer os procedimentos. E é interessante, doutor, que quando eles começam a fazer, eles não param mais, né? Vicia, né? Como toda boa droga. Exatamente. Principalmente a famosa toxina botulínica, que eu acho que é o primeiro procedimento que eles procuram, né? Uhum, Porque uhum, naturalmente os homens já têm a musculatura muito forte, independente se são muito expressivos ou não, uhum. principalmente essa musculatura do frontal e do orbicular. Então eles vêm com queixa, doutor, eu estou com essas linhas marcadas na testa e nessa região dos olhos. E Sim, aí a gente sim. sempre fala, não esperem as linhas marcarem, né? Tem que fazer aquela história do pré-juvenation, né? Começar a tratar Precocemente. precocemente para que aquelas linhas desapareçam com a toxina, né? E não esperar que elas fiquem, que a gente chama Claro. de rugas estáticas, né?
E é interessante que eu também fiz uma pergunta, quais são as queixas principais dos homens, né? Então, primeiro veio rugas, depois veio cabelos, gordura localizada, e depois cicatrizes. Essa, eu acho que é a ordem mesmo que todos os homens... E como você falou, antes eles vinham, os homens, adolescentes, vinham por causa de acne. Eu acho que eram os primeiros que procuravam tratamento. Hoje, o adulto vem exatamente isso que você vem falando, né? O mercado de trabalho. E por que não? Olhar para o espelho e se sentir melhor. Nós mesmos nos cuidamos. Você se cuida, eu me cuido, quer dizer, é isso daí. Vamos falar um pouquinho de cabelo, porque existe aqui, eu fiz também uma outra pergunta. Se a calvície masculina pode ser tratada sem cirurgia. E 88% diz que sim. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas estão entendendo que é possível começar a tratar do cabelo antes de ficar totalmente calvo. Conta pra gente um pouquinho sobre a alopecia androgenética e daí a gente vai falar dos tratamentos. Então, a gente sabe que o transplante capilar é um tratamento muito consolidado, tem vários estudos na literatura, a gente sabe que os resultados são muito satisfatórios, mas hoje em dia a gente tem muitos procedimentos na dermatologia em que a gente consegue retardar ou até evitar a necessidade desse transplante capilar, desde que eles sejam bem indicados e indicados de forma precoce, né? Então, você não tem que esperar ficar calvo para você começar a tratar ou só achar que o transplante vai ser a solução. Então, tem muitos pacientes novos, inclusive pacientes de 20 a 30 anos, entre 20 e 30 anos, que já têm uma história familiar de alopecia androgenética masculina, que é a calvície, né, o nome científico para isso, e que eles nos procuram já pensando que, pelo fato de ter uma história familiar, um pai, um avô, tanto materno como paterno, com história de calvície, eles querem evitar. Então, doutor, o que eu posso fazer? O que eu posso tomar? E quais procedimentos eu posso fazer para que eu não fique careca ou que eu não precise de um transplante, né? E aí a gente aqui foi feita uma falando... pergunta para diferenciar entre queda de cabelo e a calvície. Uma pergunta muito interessante aqui. É legal a gente falar um pouquinho sobre esses dois fenômenos, né, que são distintos. Isso. Na verdade, a alopecia engloba qualquer perda capilar, né? Só que ela tem vários ramos, né? São vários tipos de alopecia. Essa queda capilar que é transitória, que a gente tem notado muito aqui nesse período de pandemia, que tem um componente muito emocional, ela é transitória, a gente chama de eflúvio telógeno, tá? Então é como se o nosso cabelo estivesse renovando. Ele tem um ciclo capilar, né, que passa por 3 fases, anágena, catágena e telógena. E esse ciclo ele tem um começo, meio e fim, como se fosse uma renovação capilar, né? Como a pele renova, o cabelo também. E aí, uma hora, essa queda temporária, ela vai cessar, né? Seja com medicamentos, procedimentos, ou até mesmo de forma espontânea, sem o paciente fazer nada. É diferente da calvície. A calvície, que é a alopecia androgenética masculina, que pode ser feminina também, mas hoje nós estamos dando enfoque na masculina, ela tem um componente hormonal também. O eflúvio tem um componente hormonal, mas tem o emocional. E no caso genético, por isso que é chamada alopecia androgenética. Então, os tratamentos diferenciam de acordo com o diagnóstico da sua queda de cabelo. Se é flúvio, se é alopecia areata, que é também relacionada à parte emocional ao estresse, se é calvície, que é a alopecia androgenética masculina. E para isso nós temos vários tratamentos, que é o MMP, né, que é microinfusão de medicamentos pela pele. Olha aí, que é o que legal. você está mostrando agora. Sim. Fala um pouquinho do MMP, doutor. Então, na verdade, essa técnica chama-se microperfusão de medicamentos na pele ou no couro cabeludo. Então, existe uma maquininha, né, com algumas agulhas que são projetadas nesse couro cabeludo, que vão conseguir permear. Então, nós vamos formar alguns canalículos que a medicação vai chegar lá dentro. Nós chamamos isso de drug delivery, isto é, a entrega do medicamento dentro daquele local. Nós adoramos essa técnica, ela é praticamente indolor, tem esse barulhinho, o sangramento é muito superficial e normalmente o protocolo a gente faz quantas sessões, doutor? Então o protocolo é de 3 sessões, uma vez por mês, né? O paciente faz essas 3 sessões, a gente espera uns 3 meses de descanso sem fazer o procedimento, a gente reavalia. Dependendo do resultado, a gente faz novas 3 sessões ou faz manutenção com outras coisas, como a própria mesoterapia capilar, que são aquelas injeções
no couro cabeludo, com a seringa, sem ser com essa maquininha com várias agulhas. E nos casos um pouco mais avançados ou que não respondem a MMP, né? No caso, essa paciente respondeu super bem, a Letícia, que ela está aqui, inclusive, assistindo nossa live, já colocou que respondeu muito bem o MMP. Então, no caso da A resposta Letícia... foi incrível, né? No caso da Letícia, ela não tinha a alopécia androgenética feminina, né? Ela tem até um pouco de início dela, mas acho que foi o eflúvio telógeno, que foi aquela queda temporária por fatores Estresse, ela emocionais. estava num pico de preocupação, eu acho que foi muito importante. E fez essa queda absurda. Esse eflúvio telógeno também é muito comum em pacientes pós-parto. Elas chegam aqui desesperadas, com tufos de cabelo nas mãos. E a gente sempre fala, calma, porque esse eflúvio telógeno, essa queda temporária, é comum após dietas restritivas, pós-cirurgias, pós-internação, infecção. Então, a gente não se preocupa tanto, porque a gente sabe que ela tem um começo, meio e fim, né? Sim. E aí, então, agora nós vamos falar de uma segunda técnica que é super interessante, tem esse filminho, que é o famoso PRP, Plasma Rico em Plaqueta. Explica um pouco para a gente, doutor, como é que isso funciona. Então, a retirada do sangue... Tá, então, no plasma rico em plaquetas, a enfermagem retira o sangue do paciente, do próprio paciente, e coloca numa centrífuga, né? E ela vai decantar e vai separar os componentes, e o plasma vai ser aplicado no couro cabeludo do paciente. Então, o próprio plasma, né, que é rico em plaquetas, ele vai funcionar como fator de crescimento para o cabelo, tá? Então, essa técnica a gente já indica até para pacientes... muitos pacientes começam com MMP e às vezes acham que não responderam tão bem, e a gente passa para o PRP e eles respondem muito bem. É muito frequente isso. Ou às vezes o paciente que já chega um pouco mais avançado, com essa queda mais avançada, mais desesperado, né? E nós recorremos ao PRP. Nós estamos tendo resultados muito bons, né? Então, o que também eu gosto sempre de chamar a atenção, doutor Otávio, é que, independente da queda de cabelo, os procedimentos são importantes, mas é fundamental que o paciente faça o dever de casa, que ele use as medicações prescritas pelo seu dermatologista. E o importante é que ele avalie realmente com o dermatologista, porque a gente vê muita gente falando que terapeuta capilar, mas que avalia, dá diagnóstico e prescreve. Então, o dermatologista ele vai saber diagnosticar o teu tipo de queda capilar e o teu tratamento, que pode ser finasterida, dutasterida, espironolactona. Cada queixa, cada diagnóstico tem um tratamento. Sim, e é importante lembrar também da suplementação, quer dizer, as vitaminas, nós sempre normalmente damos, a própria Kênia, que é a nossa nutricionista, está aí presente. Então, a aplicação, nós vamos agora mostrar algum caso de respostas boas. Infelizmente, está aparecendo ali, não está aparecendo, porque a minha foto está em cima. A recuperação, aqui, eu acho que aqui está melhor. Então, aqui depois de 3 sessões, não é isso, doutor? Normalmente são 3, uma vez por mês, é isso? Por mês, isso. E aí nós fazemos a documentação fotográfica uns 2 meses depois da última sessão, porque é o tempo do cabelo crescer, né? Então a gente precisa desse tempo, porque houve o estímulo do cabelo, mas a gente precisa esperar o tempo para que ele cresça. Geralmente, ele cresce cerca de 1 centímetro por ano, ou por mês, desculpa. Então, para o paciente sentir aquela diferença, a gente tem que esperar aí ao redor de uns 2, 3 meses. Mas é muito interessante que da segunda para a terceira sessão, eles já começam a dar o feedback positivo, né? Antes de terminar as 3, muitos deles já ficam bastante satisfeitos. Sim, é importante também lembrar que essa é uma técnica, quer dizer, autóloga, é o seu próprio sangue que está sendo retirado, você não vai ter alergia, você não vai ter rejeição, e é uma técnica que já é usada em algumas outras áreas da medicina. Por exemplo, os ortopedistas, eles utilizam para recuperação de tendões, de atletas que muitas vezes não podem fazer cirurgias. Então, essa técnica regenerativa, nós somos totalmente a favor, porque é exatamente de dentro para fora. Nós adoramos essa tecnologia, ela também pode ser usada para outras funções, como estimulação de colágeno, fibroblasto. Rejuvenescimento facial. Exatamente. Fora do Brasil é usado para muita coisa, inclusive para melasma, rejuvenescimento facial.
Sim, sim. E existe aqui várias pessoas dizendo dos resultados muito bons. O Ricardo, doutora Gabriela Munhoz, do Rio de Janeiro, também está aqui. Doutora Karine falou para falar um pouquinho de laser. Nós também usamos os lasers fracionados. E os lasers, quer dizer, na verdade, a gente quer sempre promover alguns orifícios para que os medicamentos entrem nesse couro cabeludo. Então, o laser fracionado de Erbium, o MMP, vão ter essa capacidade, né, de abertura para a entrada dos medicamentos nos locais corretos. Então, em relação ao cabelo, acho que a gente tocou bastante assunto. O que eu queria falar agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho de gordura. Qual é a técnica que você prefere para gordura localizada? Que é uma queixa, assim, você emagrece, sobra aquele pneuzinho, ou então até ginecomastia, né? A gordura localizada. Como é que a gente tem feito o mais rápido possível de tratamento? Tá, então, para gordura localizada, eu acho que a minha principal arma terapêutica é o Q-Sculpt, que é a criolipólise. Mas nós temos outras associações que nós podemos fazer, como os emptiers, né? Que são aquelas enzimas que a gente chama de emptiers ou esvaziadores de gordura, que nós associamos também com a criolipólise, né? Inclusive, eu trouxe aqui a ponteirinha da criolipólise para mostrar para todo mundo do Q-Sculpt, que essa é a ponteira mini, né, com mini, que é justamente que a gente adapta nessa região da papada, né? Que eu acho que nos homens, em termos de... acho que de gordura, o principal é essa questão da papada. Você não observa isso mais do que corporal. Então, Exato, as mulheres focam mais no corporal e os homens mais na região da papada, né? Eu acho que no consultório de gordura localizada, essa é a principal queixa. Mas também nós estamos fazendo as enzimas que elas promovem essa diminuição do tecido gorduroso com resposta muito boas. Geralmente nós fazemos aplicações com intervalos de 3 semanas, mais ou menos. Então, nós associamos para a gordura localizada esses dois procedimentos. E aí, quando esses Mostra pacientes... a ponteira. Você tem a ponteira aí, o tamanho que ela é? Então, nós temos interessante. a ponteira do corporal, né? Sim, ok. Que essa ponteira, por exemplo, é para sucção. É como se ela suga a gordura, por exemplo, o abdômen. Geralmente, essa é a maior, é para uma área de gordura extensa, né? Na região abdominal, por exemplo. E tem outras menores que são usadas para a região dos flancos, que é aquelas laterais aqui, que é muito comum em homem. O padrão do corpo masculino, ele tende a acumular, fazer esse depósito de gordura nas laterais, né, que a gente chama de flancos, que aí a gente pode fazer até com ponteiras menores, que a gente tem vários tipos aqui de adaptações. É uma sessão só, né? Eu acho que as mais novas, elas mudaram um pouco o tempo de sucção e correm menos riscos, é isso? Eu acho que houve uma evolução nessa tecnologia, não é isso? Isso. Eu fui paciente das duas, né? Então, eu acompanhei essa evolução. Você precisou fazer isso? Precisei. Você, não é possível. Você tão jovem, malha tanto, tinha gordura onde? É o famoso falso magro. Eu sou magro com gordura localizada, né? Então, eu acabei mesmo, fazendo... Você fez essa daí? Qual foi que você fez? Eu fiz há 2 anos atrás essa, né, de sucção. Depois, há 3 meses atrás, eu fiz a que a gente chama de ponteira smooth, que ela só faz um contato com a tua pele. Então, o acoplamento não se dá por sucção. Essa aqui tem esse espaço, né, que na verdade é esse buraquinho para sugar o tecido adiposo, a gordura. E no caso da outra ponteira, mais moderna, você não tem essa sucção. Eu acho mais confortável, né? Então, a ideia dessa evolução foi dar mais conforto ao procedimento. Então, apenas o contato da ponteira com a pele, você consegue congelar aquela área que você vai fazer a criolipólise, né? Eu já fiz e nos depois flancos. que tira, dói quando você retira isso? Conta a sua experiência. Eu nunca fiz, mas dói, não dói, fica gelado, fica duro, como é que é? Tá, não preciso humilhar, mas eu já fiz várias vezes. Eu já fiz 6 ponteiras. Tá? Então, eu nunca fiz nenhuma. Eu fiz no abdômen, que aí primeiro eu fiz essa aqui. 2 anos depois eu fiz a smooth, que é só o contato. E depois eu fiz nos flancos, né? Também só com essa smooth, que é só o contato que congela. Nos primeiros 15 minutos é quase que cravado. 15 minutos você sente um ardor leve, tá? É um desconforto leve, mas você fica no celular assistindo filme, tem TV, te distrai um pouco.
Depois você não sente mais nada. Honestamente, eu já dormi algumas vezes fazendo o procedimento. A única parte que eu, honestamente, achei chata foi É, quando na retirada tem que fazer uma massagem. E essa é. massagem é um pouco desconfortável, mas ela dura exatos 2 minutos. Minutos, super rápido. Uhum. Então realmente a massagem é um pouco desconfortável, mas são 2 minutos e nada que, nossa, nunca mais vou fazer. Nada disso, entendeu? Não, eu Então, acho que é uma técnica consagrada. Ela foi desenvolvida em Harvard pelo famoso professor Rox Anderson. É uma técnica realmente que você perdeu. Se você perdeu essa gordura por volta de 30% e não ganhar mais peso, você perdeu, perdeu. Realmente, eu acho que é algo não invasivo, né? Não é cirúrgico. Você pode voltar às suas atividades normais e a perda de gordura é efetiva. Eu também sou super fã. Eu acho que é uma tecnologia que veio mesmo para ficar. E aí, olha, estão perguntando também, da Marilene Castro, se na papada, mostra a Culmini, a ponteirinha pequena. essa aqui, ó, você vê que ela tem um espaço Cabe pequeno que é direitinho justamente para aqui. acoplar a gordura Uhum. dessa região, que a gente chama de submento, né? Mas é popularmente conhecido como papada. Tá. Então ela acopla bem, todo mundo tá vendo? E aí Uhum. você fica lá com ela apoiada no travesseiro, deitado, Sim. É. vida que segue. Agora, me diz uma coisa: a flacidez é uma pessoa que tem muito peso e tem um pouco de flacidez. Depois pode ser tratado, por exemplo, com bioestimuladores. É isso? Eu tenho até um, Isso. posso mostrar aqui de repente, né? Que eu É. acho que é legal Como mostrar é, a parte de. isso. Como é que é a cronologia dos tratamentos, mais ou menos? Por exemplo, você Sim. chegou, aí eu estou reclamando da papada. O dermatologista ou o cirurgião plástico identificou que tem gordura. Então, a Tá. gente tende a começar pela criolipólise ou pelas enzimas. Eu gosto de esperar um pouco o resultado desses tratamentos para a gente esperar o que consumiu de gordura. Por quê? Todo consumo de gordura, todo emagrecimento vem É. acompanhado de uma flacidez, porque aquela pele que estava esticada pelo acúmulo da gordura, ela acaba Uhum. sobrando um pouco porque aquela gordura foi embora, tá? E Claro, aí depois o claro. paciente volta falando que não é mais a gordura que incomoda, é a flacidez. E aí para Uhum. essa flacidez, nós podemos lançar mão de tecnologias, como a gente gosta de usar ultrassom microfocar, né? E também Os bioestimuladores que estão mostrando aqui no pescoço. Dá uma isso. explicadinha sobre a hidroxiapatita de cálcio, que, diferentemente dos preenchedores, vai estimular só o colágeno. Tem dois tipos. Explica para a gente como é que é isso, por favor. Então, a hidroxiapatita de cálcio é um bioestimulador. O que o Uhum. bioestimulador faz? Ele estimula o colágeno. Quando ele estimula o colágeno, o que é a flacidez? Primeiro a gente tem que entender isso. A flacidez é a perda de colágeno. Então, para tratar essa pele flácida, a gente tem que repor colágeno. E como que se Para ela repõe? colar, essa pele colar. Exatamente, Uhum. justamente com os bioestimuladores, que eles vão deixando a pele mais grossa, mais espessa, e aí com esse espessamento da pele, ela vai tracionando. E essa tração Aham, dá essa ideia de que colou, né, o pescoço. tá. Aquela pele que estava sobrando, ela retraiu pela produção de colágeno, e aí a gente consegue tratar essa flacidez. E o interessante é que, apesar de ser uma substância, ele não tem efeito preenchedor. É diferente do ácido Tá. hialurônico. Então, você está injetando no pescoço, você em 2, 3 dias vai desaparecer aquele acúmulo de produto. Por quê? Porque ele foi diluído em soro e anestésico. Isso vai ser reabsorvido Tá. pelo organismo em poucos dias e ninguém nem vai saber que você fez nada porque não tem aumento do volume no pescoço. E Né? tem uma massagem especial que deve ser feita logo em seguida. Acho que os cuidados são esses. É uma massagem adequada para aquele É isso. produto fique spread. Isso. A gente orienta, a única coisa no pós é justamente a massagem. Nós orientamos mais ou menos 2 vezes por dia, pode ser feito no banho, não tem nenhum Tá. sentido, você faz movimentos circulares, é justamente para dissolver o produto e espalhar na Uhum. região a ser tratada. 2 vezes por Tá. dia, por 5 dias é suficiente. No mesmo dia, o paciente pode fazer atividades normais, sai Uhum. daqui, o paciente que vem na hora do almoço, faz, volta a trabalhar. E ela foi... Maravilha. É. Vamos falar agora um pouquinho de acne. Eu acho que a acne é um assunto importante. Adolescente masculino tem muita acne. É uma questão hereditária, todo mundo já sabe. E nós temos algumas alternativas, né? Porque as pessoas às vezes, vou tomar isotretinoína, tem que tomar Roacutan. Depende do grau, depende de quanto essa acne evoluiu, né? E de quanto de cicatrizes. Eu acho que a gente tem que controlar muito essa questão, né? As cicatrizes
físicas e as emocionais, porque o adolescente vive muito mal com isso. E a gente trouxe aqui um pouquinho de uma alternativa de tratamento para a acne, doutor, que é o Fotona Acne. Explica para a gente como é que isso funciona, isso substitui os outros tratamentos, ou só é um complemento? Como é que é isso? Na verdade, para acne, a gente sempre dá medicação, seja ela tópica, né, de passar algum creme ácido, Uhum. ou mesmo de tomar, que a gente lança mão dos lactobacilos, da vitamina A, ou mesmo do Rakutan, O que é zinco? isotretinoína oral, o zinco, quando tem necessidade. E Uhum. nós costumamos associar com outros procedimentos, que é a Cleara, que é a neve Sim. carbônica, e lasers como Limpeza de pele da limpeza de Sueli, pele. a Tassiana, então aqui a A Sueli, Sueli e a ó, tem que Tássia aí são trabalhar em logo. maravilhosas. É. E o laser, no caso, o laser, a gente trabalha com uma tecnologia, na verdade, um tipo de laser que é o Nd:YAG, do FRAC3 no Fotona, que ele tem uma atividade anti-inflamatória, tá? Porque Sim, a acne, ele tem um componente predominantemente inflamatório. Então, a gente precisa tratar essa inflamação, né? Às vezes tem infecção sim, associada, né? E aí a claro. gente faz o FRAC3 justamente para melhorar esse Esse processo processo inflamatório. inflamatório. É. Isso. Agora, quando estão pegando o Spectra, veja bem, o Spectra é mais um laser para pigmentos, para acne inflamatória, não. A gente opta por esse laser de hélio que tem um efeito anti-inflamatório para evitar cicatrizes. Agora a gente vai falar de cicatrizes porque eu acho que cicatriz é uma das coisas mais difíceis de tratar. E uma das alternativas que nós temos, que a gente vai mostrar aqui, é o Tixo, a termoporação. Eu vou colocar o filminho, doutor. Explica para a gente, então, como é que funciona esse Tixel, na verdade. Tá. O Tixo é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia por termoporação, né? O que ele faz? Ele deposita na pele, o contato dele permite um aquecimento de até 400 graus Celsius na pele, e esse aquecimento vai permitir um remodelamento, né, uma produção de colágeno. E como nas estrias, nas cicatrizes, nós temos uma degeneração das fibras colágenas. Então, com essa temperatura de 400 graus Celsius, a gente vai estimular a produção de colágeno para que a gente consiga tratar essa pele que foi afetada pela cicatriz, né? Que, como se fosse esse paciente ótimo. Por exemplo, esse paciente... Ele está Pode aparecendo falar. bem do lado, né? O meu rosto está em cima, mas dá para ver bem a melhora das cicatrizes, principalmente na lateral, com o Tixel, porque é realmente um tratamento eficaz. A gente usa até para rejuvenescimento, né, doutor? A gente usa para linhas finas, para qualidade Código de de barra, pele. estrias, na verdade, Exatamente. para Porque é mim, uma é o tecnologia padrão que ouro a para gente estria. gosta muito, ela tem menos efeito inflamatório, tipo depois de um CO2. A gente tem preferido realmente mais o Tixel, porque né, os cuidados no pós, eles são realmente muito mais tranquilos. Normalmente você faz com pomada anestésica, quanto tempo que usa de pomada anestésica antes do procedimento? Geralmente a gente deixa cerca de 20 minutos. Na maior Tá. parte dos procedimentos que tem energia, que tem uma temperatura alta, a gente deixa esse tempo de Uhum. anestésico. E Tá. perguntaram aqui sobre o MMP facial, que é o microagulhamento, que também é outra arma terapêutica para cicatrizes, né, doutor? Uhum. Eu acho que o principal é a associação que nós fazemos aqui, a É. associação do Tixel com o microagulhamento, que foi o que a Vilca falou. Então, É. geralmente a gente faz uma sessão de no mês, alternado com a sessão do microagulhamento, que a gente pode fazer com MMP facial ou com aquela canetinha ou com roller, né? Sim, Então, a gente sim. faz essa combinação de tratamento. E cicatriz é difícil de Exatamente. tratar, né? É. E o resultado, ele nunca vem com um procedimento. Então, sempre um procedimento tem um resultado X. Quando a gente associa, esse resultado se multiplica, né? É uma somatória. Eu acho que cicatriz, realmente, se puder prevenir, por isso que a gente fala, se os pais tiveram acne, vai procurar um tratamento precoce, porque é possível tratar ainda quando não tenha todos aqueles cistos, aquelas lesões muito inflamatórias que acabam deixando as cicatrizes. Doutor, me escreveram aqui, eu recebi muitas perguntas pelo direct, perguntando sobre a toxina, inclusive para o excesso de transpiração, que é a hiperidrose. As pessoas, não sei se todo mundo sabe, hiperidrose é o excesso de transpiração nas mãos
nas axilas principalmente, pode ter também na região temporal, no corpo, no tórax. E a toxina é uma alternativa. Existe 2% de hiperidrose, de excesso de transpiração na população em geral. Então é um número enorme e eu acho que é um tratamento que agora, pré-verão, que vai começar o verão, aliás, esse inverno está sendo verão, porque os dias estão lindos, a gente usa bastante a toxina botulínica. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona ali a aplicação nas axilas. Então, geralmente, essa aplicação nós fazemos com uma pomada anestésica também, que a gente deixa uns 15, 20 minutos, mas esse procedimento é super tolerado. Então, você faz micropápulas, que é o que ele está fazendo agora. É tudo muito rápido, é que a gente faz uma distância considerável entre um ponto e outro para abranger toda a área de suor, né? Muitas vezes nós fazemos até um teste, mas muitos dos pacientes já conseguem nos mostrar a área da axila que eles acham que tem maior quantidade de produção de suor, né? Então a toxina vai agir nas glândulas que produzem o suor. E aí a gente consegue melhorar. E quanto tempo dura o resultado? Varia, ele dura muito mais do que o resultado para a ruga, né? O que a gente tem observado é que o resultado para parar a transpiração dura 8, 10 meses mais do que para rugas, não é isso? Na sua experiência? Tem pacientes que só fazem uma vez por ano, tá? Escolhem geralmente, eu acho que o mais comum é eles escolherem o próximo verão e aí voltam próximo do verão seguinte. Mas outros pacientes já acabam fazendo 2 vezes por mês, aqueles casos dos pacientes que têm uma sudorese bem intensa. Lembrando que a gente pode fazer também nas palmas e plantas dos pés, né? Com o mesmo fim, né? de tratar essa hiperidrose. Eu acho que é muito mais comum pacientes masculinos procurarem a toxina botulínica para sudorese do que pacientes do sexo feminino, né? Sim, porque existe o constrangimento, por exemplo, um empresário com aquela pizza, um adolescente que quer dançar, é realmente muito constrangedor. E tenho aqui é um procedimento muito rápido, né, doutor? Procedimento super rápido, super seguro, não tem área de risco. O Lipe Ferreira está perguntando da retirada das glândulas sudoríparas cirurgicamente. Nós achamos que isso é muito invasivo, né? Porque é uma cirurgia intratorácica e existem alguns estudos mostrando que existe uma transpiração secundária. Você vai parar de transpirar na axila e transpirar em outros locais com a cirurgia, o que não acontece com o uso da toxina botulínica para hiperidrose. Então, nós somos a favor de procedimentos minimamente invasivos. Puxando aqui outra paciente querendo saber sobre queloide, nós não falamos. A sua conduta para queloide, além das infiltrações, o que mais que você costuma fazer? Geralmente, depende muito da extensão dessa cicatriz queloidiana. O primeiro tratamento é a infiltração com corticoide, mas tem alguns pacientes que eu já tive necessidade de fazer excisão cirúrgica, né, de retirar cirurgicamente, porque era uma extensão muito grande. E esses pacientes que já têm essa deficiência na cicatrização, que a gente costuma falar de uma cicatrização errática, né, são pacientes que a gente orienta até evitar muitos procedimentos invasivos, justamente porque eles já têm uma dificuldade nessa recuperação. Então, tem muito cuidado de fazer procedimentos cirúrgicos, né, que necessitem realmente de uma cicatrização boa. Mas, basicamente, a gente faz a infiltração, a beta-terapia. Que eu acho muito legal para não ter recidiva, né? Isso. Realmente, queloide é uma coisa muito difícil de tratar, né, doutor Otávio? Porque isso sim. E tem o dye laser também, né? Existem alguns lasers específicos vasculares que são bem interessantes para o dye laser. Por falar em dye laser, tem um seguidor nosso que falou que ele escreveu o nome da namorada e agora ele terminou com ela. Qual o tipo de laser que a gente está indicando, né? Livre-se do seu ex ou da sua ex, né? Eu acho que tem até um lema do seguinte, porque as pessoas precisam saber que tem a possibilidade de estar retirando as tatuagens, né? Esse daí, qual que você está usando, é o Star Walker, né? Na verdade. O Star Walker. Então, o Star Walker, eu acho que hoje em dia é o padrão ouro, né? É o tratamento de eleição para remoção de tatuagem. Por quê? Ele é um aparelho que é muito seguro, porque ele tem o que a gente chama
de pulso híbrido, né? Ele é muito rápido porque ele combina duas velocidades, é nano e picosegundos, tá? Então é 10 a menos 9, é uma coisa, tipo, um tempo muito pequeno de disparo, e esse disparo, ele quebra o pigmento que compõe a tatuagem, e depois o seu organismo vai tratar de absorver e eliminar esse pigmento. Geralmente, tatuagem é um tratamento que demora muito. Então, nós preconizamos pelo menos 5 sessões. Isso vai depender do tipo de pigmento e do tamanho da tatuagem, né? Se tem várias cores, né? Se é um pigmento mais puro, ou um pigmento mais misturado, né? Mais caseiro, que a gente chama. Então, e o que tem eu acho que a gente tem associado, além do laser, aquelas ondas acústicas que são usadas para celulite, para aquelas travas, e isso tem ajudado também a quebra do pigmento antes da aplicação do laser. Eu acho que isso é algo também novo, né, que a gente passou a utilizar. Fomos para as tatuagens, agora vamos falar de beleza masculina. Vamos lá. Esses homens belíssimos, o que eles têm em comum? O que é para se fazer para se conseguir toda essa proporção áurea, a matemática da beleza? Fala para a gente um pouquinho. Esse aqui é considerado o homem mais bonito do mundo. Por quê, doutor? Por quê? O que ele tem de tão maravilhoso? As proporções dele. Por que a gente não nasceu assim? É o Bradley Cooper. Então, existem alguns parâmetros que nós usamos para definir a beleza masculina, né? Como também existem os parâmetros para a beleza feminina. No caso da beleza masculina, uma das coisas principais é justamente essa definição do terço inferior da face, né? O que é um terço inferior da face? Só para vocês entenderem. O nosso rosto é dividido horizontalmente em terços, né? Que é o terço superior é dessa linha de implantação do cabelo até a glabela, que é esse espaço entre as sobrancelhas. O terço médio vai dessa glabela à região subnasal, né, embaixo do nariz. E o terço inferior vai da região subnasal até o final do queixo, né? Geralmente, o rosto masculino, ele tende a ser mais alongado, tá? E ele tende a ser mais largo. E o que é o mais marcante? É justamente a distância entre essa região, que a gente chama de zigoma, de um lado ao outro desse osso, tem que ser mais ou menos a mesma distância de um lado do outro do ângulo da mandíbula. Né? Que a gente fala que o homem do rosto quadrado, né? Na verdade, o rosto quadrado, ele representa justamente isso. A masculinidade. A masculinidade é dada por essa distância entre os ossos zigomáticos de um lado e do outro, a mesma dos ângulos da mandíbula, né? E por isso que a gente chama que o terço inferior é o mais chamativo no homem, que é o quê? Essa mandíbula larga, o mento, que é o queixo, ele é um queixo largo também, geralmente da largura dos cantos da boca, tá? Na mulher, não. A mulher, ela já tem o queixo mais, com essa projeção mais central, mais fininho, que é da largura do nariz. No caso do homem, não. O queixo, mais ou menos da largura da boca. Eu acho que eu estou mais ou menos. Você tem um exemplo, você está aí dando exemplo. O seu queixo. Você é um exemplo natural, nunca fez nada, né? Sem nada de astro. Na mandíbula e aqui no rosto afinado. Só bioestímulo de colágeno e um pouquinho no lábio, que eu já falei anteriormente. Quem estiver assistindo... Mas eu acho que... Fala pra gente um pouco dos exageros. A gente tem visto, ok, aumentou a mandíbula, aumentou o queixo, mas tem pessoas que estão, né, um pouco exagerado. Qual é esse critério? Até onde se vai? Né? Até onde? Qual é o limite? Na verdade, o que a gente tem observado? Com a banalização dos procedimentos cosmiátricos, essa região, essa distância de um ângulo ao outro da mandíbula, ela está maior do que essa distância entre os ossos zigomáticos. Então, é o que a gente chama de papeira, né? O cachumba. Os rostos masculinos estão ficando com essa cachumba, né? Por quê? Porque eles estão alargando muito esse ângulo da mandíbula e ele não pode ultrapassar muito essa distância aqui, né? Verticalmente, eles têm que estar mais ou menos no mesmo plano. Esse osso zigomático com o ângulo da mandíbula. O que está acontecendo? Ele está deixando de ser vertical e está ficando assim. Porque está largando tanto o ângulo da mandíbula e isso fica desproporcional, isso fica desarmônico, isso confere exagero e não confere beleza, né? Então tem que ter muito cuidado, você tem que ser bem avaliado. Nós gostamos de avaliar o paciente até com
um objeto que a gente consegue medir exatamente esses terços, né, médio, superior, médio e inferior, e até mesmo lateral, né, que a gente sabe, você poderia até falar dessas distâncias do comprimento das larguras verticais. Olha, esse paciente, por exemplo... Pois é, não está mostrando muito, mas mostra ali a papadinha que melhorou, né? Que pena que não dá para ver isso. Isso aqui é interessante. Muitos pacientes vêm querendo definir a mandíbula, por quê? Porque quer essa masculinidade de uma mandíbula mais larga, que é o que a gente está vendo que esse paciente ele conseguiu aumentar um pouco a mandíbula de forma proporcional, de forma harmônica, e aí, como um benefício agregado, melhora a papada alongou, porque... Exatamente. Alongou, pelo alongamento dessa região mandibular, a papada ficou disfarçada. Então, isso é um benefício que a gente observa no alongamento do terço inferior, tanto mandíbula como de mento. Quando você projeta esse mento, o queixo para frente, quando você alonga a mandíbula, inevitavelmente você tem essa tração da pele, te dá uma ideia de que você diminuiu a papada. É o que aconteceu nesse paciente, né? Porque ele foi aqui, ele tinha toda essa questão da marionete, desse sulco nasogeniano mais acentuado. À medida que você vai corrigindo, dando sustentação nessa área peribucal, você consegue melhorar a papada. Gente, não é que tirou a gordura, é que a pele foi tracionada, recolocando volume e produtos à base do ácido hialurônico, certo? E eu acho que uma observação importante a fazer, doutor, é que isso cabe para todo paciente homem? Não. A gente tem que sempre respeitar a anatomia facial de cada paciente. Então, tem pacientes que realmente têm um rosto mais fino, tem essa distância que a gente chama de bizigomática, né? De um lado ao outro desse osso zigomático, muito estreito. Então, a gente não pode enlarguecer muito essa região, porque vai ficar um rosto triangular. Então, invertido, né? O que a gente andava vendo, as aberrações de bocas, né? Eu acho que agora a gente está vendo nas mulheres, a gente está vendo aberrações do rosto masculino, né? Do excesso do contorno, isso que você falou. Então, acho que tudo é o critério, né? Que é a nossa filosofia da clínica. Menos é mais, beleza com critério. E eu acho que isso depende muito também da experiência e do olhar sensível do médico, de também dizer não, né? Às vezes o paciente quer mais, quer mais, quer mais, e a gente fala, não, stop. E a gente prefere que não deformar, nós queremos realçar, nós queremos beautification. Vamos tirar de você o que você tem de belo. Tem algumas perguntas aqui, ó, Dr. James Lima perguntando se o preenchimento ou também com bioestimulador, e a Wilka também quer saber se a papada melhora com a aplicação dos bioestimuladores e ácido hialurônico. É aquilo que você falou. Responde. A papada, se tiver gordura, ela não melhora só com bioestimulador, né? Então a gente precisa, se a papada estiver sobrando só pele sem gordura, é bioestimulador. Se tiver gordura, tem que fazer a criolipólise. E quanto à associação do ácido hialurônico, que o James perguntou, com bioestimuladores, nós fazemos muito na nossa prática, inclusive no mesmo momento, não tem problema nenhum. Então o paciente às vezes tem que repor, né? Tem algum déficit estrutural, seja a reabsorção de osso que se dá com envelhecimento, de músculo ou mesmo de gordura. Então, o que é comum fazer? No homem, é muito comum esse achatamento da região malar, né? Na verdade, para o homem, é bonito até esse achatamento. A gente não quer uma convexidade, não quer uma bochecha para o homem. A gente quer que ele fique com esse malar mais achatado. O que não pode é ter um consumo a ponto de gerar uma concavidade, de gerar um buraco. Aí nós temos que estruturar com ácido hialurônico para a gente deixar plano, porque isso é masculino, mas tem que ter cuidado com o excesso para não deixar uma bochecha e feminilizar a face. Feminilizar, quer dizer, é diferente do famoso top model look, que é o realçar na mulher, né, onde elas aplicam o blush. Né? Então, são duas coisas bem distintas. Porque na mulher o conceito é diferente. O que chama a atenção na mulher? O terço médio. Então, a mulher é bonito aquele top model look, porque a maquiagem realça com a luminosidade. Então, a mulher, o que chama mais atenção é o terço médio. O rosto dela tem que ser triangular. Então, é mais largo aqui do que aqui. No homem, não. No homem, o terço inferior chama mais atenção e a gente tem que manter essas distâncias iguais, né, dessas duas larguras.
E é importante a gente deixar bem claro aqui que o que nós utilizamos é o ácido hialurônico de várias densidades. Nós não usamos produtos definitivos, nós não usamos o polimetilmetacrilato, nem silicone, porque a evolução da cosmiatria em relação a esses produtos foi sensacional, né? Então, nós temos hoje produtos de alta performance, de várias densidades. Eu costumo sempre explicar. Imagina, né, um leite concentrado, desnatado, semidesnatado. Então, dependendo de onde nós queremos estruturar, harmonizar, dar sustentação, nós vamos escolher um ácido hialurônico de maior densidade. E assim por diante. Quando a gente quer corrigir pequenas coisas ou cicatrizes, a gente usa os boosters. Então, é importante diferenciar o ácido hialurônico, que é reabsorvível, a gente quer que ele reabsorva para não ter problemas tardios. Não é isso, doutor? Isso. A Cris está fazendo uma pergunta muito interessante, doutor. E o ângulo da mandíbula para a mulher não ajuda no envelhecimento? Excelente pergunta. Por quê? Super ajuda e nós fazemos bastante. Mas aí é que tá. Nós temos que ter cuidado com a quantidade de produtos para definir essa mandíbula, para que ela não se torne larga, né? Justamente porque aí seria masculino. A gente tem visto até alguns modelos, né, doutor? Alguns modelos que estão ficando com o rosto masculino, quadrado. Masculino, exagerando a definição. A definição na beleza feminina, ela tem um limite. A gente tem que manter essa distância entre o ângulo da mandíbula mais estreito. Nós podemos marcar mais esse osso mandibular, né? No caso da mulher, esse ângulo aqui, né, entre o osso da mandíbula e o ramo ascendente, que a gente chama, ele é mais obtuso, ele é maior. Né? Que isso mas a gente tem que ter cuidado para não deixar a mulher com o rosto muito largo, masculino. Tem que manter a mulher com aquela delicadeza do contorno. Eu acho que é importante que não existe uma receita específica, né? Cada rosto, cada indivíduo, customizar os tratamentos, né? Não adianta falar 2, 3, 4, 5 ampolas. Cada rosto vai precisar. É muito comum aqui no Instagram as pessoas, quanto custa, quantas ampolas eu vou precisar. É impossível, gente. A avaliação presencial, esse olhar do dermatologista, conversando com você, discutindo o que você quer realçar, o que te incomoda, e também fazer em etapas. Você pode perfeitamente tratar pelo menos o terço superior, fazer a toxina, reavaliar em um mês depois, não fazer tudo de repente, né? Eu acho que esse critério é super importante. Doutor Bruno, a gente está com pouco tempo, vamos falar um pouco dessa grande novidade que são os campos eletromagnéticos, né? Eu acho que é um divisor de água nos tratamentos corporais, porque esse tipo de tecnologia veio para hipertrofiar a musculatura. Vocês já devem ter ouvido falar dessas tecnologias. São, então, campos eletromagnéticos vão fazer 20 mil contrações em meia hora. Então, imagina, você ir para a academia, quanto tempo você precisaria fazer 20 mil abdominais, 20 mil quadríceps. Então, é algo muito interessante. Você já fez. Conta para a gente a sensação que é receber nessa máquina. Dói, não dói? Como é que é isso? Então, eu não fiz... Nós preconizamos em torno de 8 sessões, né? 8 a 10 sessões. Eu fiz poucas, eu fiz 4, mas eu já estou bem empolgado com os resultados. Estou esperando para terminar o protocolo completo, depois tirar fotos para comparar o antes e depois, até para mostrar para os meus pacientes. É um procedimento super tranquilo, doutor Otávio. Você não precisa de anestésico. Eu também fiz, eu adorei. Eu acho que ajuda muito. Tem que confessar, já fiz 10 sessões. Não, você pode falar agora, eu estou assumindo que eu fiz e realmente modificou. Eu acho que a musculatura ela vai se definir no abdômen, que são movimentos involuntários, quer dizer, aqui, você na musculação você faz o voluntário. Então, as 20 mil contrações, que a gente chama de supramáximas, é um trabalho que a gente não consegue nunca na academia. A Adriana está aqui dizendo, a Adriana Miranda está fazendo também. Eu acho que está todo mundo fazendo. E já as 8 sessões do bumbum. Isso é que é interessante. Nós podemos fazer várias áreas do corporal, doutor. Só não pode fazer no peito e nas costas, né? Por causa da região cardíaca. Mas todas as outras regiões, panturrilhas, coxas, posterior de coxa, abdômen, tríceps, bíceps, deltoide, trapézio. Então, assim, realmente é uma academia, né? Praticamente. E é super simples. Em 30 minutos você resolve, você deita, deita, acoplado, as pás são acopladas, tem 2 pás.
Então, por exemplo, no meu abdômen eu fiz só uma pá, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer a região dos ombros, Duas, né? teria uma pá Uhum, em cada ombro, uhum. porque acho que a minha próxima etapa depois de abdômen é fazer a região dos ombros, né? Tá. O Cleiton está aqui. Cleiton, que bom que você está aqui conosco, é marido da Adriana. Se acontece hipertrofia e hiperplasia. Tem estudos interessantes, foram publicados recentes agora, mostrando que existe 20% de ganho. Então, com ressonância magnética. Porque, assim, eu acho que em medicina nós só acreditamos em tecnologias que sejam baseadas em evidência. O que é isso? Tem que ter estudos, tem que ter comprovação, e uma forma de medir o quanto melhorou foi através da ressonância magnética. Um aumento de 20% dessa musculatura, e em mulheres, inclusive, melhorando aquela diástase, que pós-parto, por exemplo, é muito comum acontecer. Então, isso vai não só ser a estética, obviamente vai melhorar, vai hipertrofiar, vai definir melhor, mas também a nossa postura. Quer dizer, o nosso core, que é essa toda a musculatura lombar, abdominal, incluindo o assoalho pélvico, estão totalmente interligadas, que é o que nos faz ficar de pé, caminhar, ter equilíbrio. Então, essa atividade com esse tipo de campo eletromagnético vem de encontro também para essa parte fisiológica, né? Nós vamos envelhecer com mais estrutura, com mais equilíbrio. Eu acho que é um complemento a tudo que nós já tivemos, né? Os tratamentos de flacidez corporal, de celulite, só que a gente não tinha nada que chegava até a musculatura. A gente tratava a parte superficial, flacidez da pele, subcutâneo. Eu acho que é um grande achado. O que você acha, doutor, essa tecnologia? Não, então muito bom. E o mais interessante, doutor, é a personalização do tratamento. Então o paciente chega, ele diz qual a queixa dele e o objetivo. Eu quero ganhar massa muscular, hipertrofia. Tem a opção de hipertrofia. Eu quero fazer associado a uma queima de gordura, que tem até 18%, né? Os estudos mostram. Aí você faz o treino de HIIT. E se você quer somente força, tem a opção de força. E você tem os combos 1 e o 2 que você consegue associar. O que você quiser. Eu quero queima de gordura associado com hipertrofia muscular. E aí você faz a combinação. Geralmente nós preconizamos 2 vezes por semana, porque a gente tem que ter um intervalo de 48 horas para que a musculatura descanse. E o que eu achei mais interessante é que o estímulo é muito forte e eu esperei uma dor, né, no dia seguinte, como se eu tivesse trocado de ficha, né, ou treinado um músculo, uma musculatura que eu estava um tempo parado. Uma fadiga. Isso, mas assim, isso não aconteceu. E aí eles me explicaram que o processo dos 30 minutos envolve o aquecimento, o alongamento, como se fosse um treino de academia, a série de exercícios e a última etapa, que é o relaxamento, que ele faz uma drenagem do ácido lático, que é justamente a substância que dá aquela dor muscular, aquela pós-exercício físico. E como ele drena, a gente não tem. Então você faz um exercício muito intenso e você não tem dor depois. Então, eu achei isso incrível. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que vai ser a grande sacada da tecnologia. Acabou o nosso tempo, doutor. Vamos salvar para não perder. Muito obrigado. Parabéns a seu pai, que tem um filho tão inteligente e tão amigo. Parabéns à sua família, de você estar conosco. Nós estamos muito felizes, a nossa equipe toda. E muito obrigado. Um dia feliz dos pais para vocês. E as suas últimas palavras, doutor. Eu queria agradecer a todos, e a você, doutor Otávio, pelo convite, a todos que assistiram e participaram, e desejar um feliz Dia dos Pais antecipado a todos os pais, e dizer para o meu pai que eu amo muito ele sempre me assiste através da minha mãe, eles são sempre incentivadores, e eles moram longe, mas eu estou sempre perto com eles virtualmente, e agora, depois de 6 meses, eu vou visitá-los, né? Então eu vou matar a saudade. Então, queria desejar... Beijo, então. Bom final de semana. Até a próxima. Feliz dia a todos os papais. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.